Pronto, né? Então vamos lá então. Como eu falei da questão da questão que eu passei para vocês, né, lá no grupo, que era para vocês me enviarem. Vou dar uma breve explicação para que fique mais fácil para quem ainda não fez, possa estar fazendo e me enviar. Então eu falei para vocês, eu enviei lá no grupo, né, pessoal? Eu enviei uma evolução de enfermagem, né? Nessa evolução estava falando uma paciente que havia ficado na UTI, depois retornou com o diagnóstico de quê? Aí lá tá a abreviação de infarto agudo do miocárdio, que é o que? IAM. Que encontrava-se no leito, em repouso. Eu coloquei todas as especificações. Aí eu perguntei depois, falei, com base nesta evolução de enfermagem, cite os cuidados de enfermagem e as possíveis medicações utilizadas em UTI que poderiam ser administradas. Aí eu coloquei uma observação. Nossa apostila do segundo módulo estão alguns cuidados de enfermagem e as principais medicações de UTI. Então, leia e pesquise, que isso ajudará vocês. Então, tá tudo lá. Na nossa apostila do segundo módulo, tem alguns cuidados de enfermagem referente a pacientes que estão em leitos de UTI, não sei se vocês lembram, eu citei aqui, né? Eu até falei sobre alguns aqui na nossa videoaula e eu expliquei para vocês na nossa última videoaula referente aos principais medicamentos utilizados, né, na UTI. Até tiveram alguns alunos que vieram falar comigo, porque é o seguinte, gente, esse curso de procedimentos e técnicas em UTI, ele é específico para profissionais da saúde e específico em si para técnicos, pessoas que estão estudando técnico em enfermagem, técnicos formados em enfermeiros também, que estão estudando e afins, né? Fisioterapeutas profissionais da saúde. Agora, quem não é, infelizmente não vai conseguir. Eu vou estar falando grego aqui e é meio que impossível eu explicar aqui no curso, para quem não é técnico em enfermagem, quem não é enfermeiro, quem não é da área da saúde, eu explicar o que é uma evolução, o que é um histórico, o que é uma anamnese, né, que é fazer o exame no paciente. Então, eu acho meio que complicado, tá bom? Agora, para vocês que já são da área da saúde e estão fazendo um curso, eu abro a mente aqui de vocês. Os cuidados de enfermagem que eu quero que são referentes a essa paciente que está na UTI, que passou por um infarto agudo do miocárdio, medicações que poderiam ser utilizadas nela, tá? Então, nós temos lá em específico também, que eu citei, essa medicação tal pode ser utilizada em pacientes que tiverem infarto agudo do miocárdio. Então, é só vocês lerem com bastante atenção. Uma dica que eu dou também é transcreva essa evolução para o papel. Transcreva ela para o papel ou imprime e vai grifando o que você acha que seja um problema. Vai grifando as possíveis causas, vai grifando a frequência respiratória, se você acha que, para você fazer um comparativo se tá baixo ou não, o pulso, isso tudo para ajudar vocês. É assim que a gente faz e responde essas questões, tá ok? Ela não é complexa. E eu ainda pedi para vocês coisas simples. Eu pedi os cuidados de enfermagem e as principais medicações que podem ser utilizadas no caso daquela paciente, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me chamar no privado que eu ajudo sim na hora para fazer a resolução dessa questão, tá ok? Então, nós vamos começar a nossa aula hoje. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso terceiro módulo. O último podcast que eu mandei, eu não sei se vocês ouviram, que foi referente ao que? Anotações de enfermagem e os cuidados com os pós-operatórios, né? Então, nós vamos estudar em específico cada pós-operatório, tá? Para vocês saberem, né, como lidar, quais são os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter com esse paciente em específico em cada pós-operatório, para que possa facilitar o trabalho de vocês. Tá ok? Então vamos lá, eu fiz os slides. Qualquer dúvida também vocês podem me chamar, tá bom? Que nós vamos tirando as dúvidas também, tá ok? Então vamos lá, deixa eu só espelhar os slides aqui para vocês. E nós vamos começar com a nossa aula. Então vamos lá.
Agora deixa eu colocar aqui. No começo. Então vamos lá. Gente, tá no slide inicial aí? Alguém abre o microfone e me responde, por favor. Assistência ao paciente em pós-operatório. Sim? Então vamos lá. Vamos começar então, né? Vamos falar a princípio, né? O primeiro pós-operatório que a gente vai citar é o pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? Então, muitos desses leitos da UTI, eles são destinados para esses pacientes, né, que passam por uma cirurgia cardíaca. E esses procedimentos, geralmente, eles são muito delicados, pessoal, muito mesmo. Tem muitos riscos de complicação e por isso a equipe deve estar treinada, né, para a gente prestar uma assistência específica e de qualidade para esse paciente, tá? E segundo Machado, né, que é um autor, ele escreveu em 2004 que um paciente, ao ser admitido nessa unidade de tratamento intensivo, né, nós devemos fazer uma avaliação sistemática completa a cada 4 ou 12 horas, tá? Porque com essa avaliação, eu vou ter um determinante da evolução desse paciente, vou ter um determinante do pós-operatório, vou fazer uma comparação com o estado pré-operatório e vou observar todas as alterações que tem nesse paciente desde o início da cirurgia, tá? Então, é necessário fazer essa avaliação sistêmica e completa desse paciente a cada 4 a 12 horas de pós-cirúrgico, fazendo todas essas comparações para que eu tenha uma efetividade, para eu ver se está tendo evolução, se esse paciente está piorando, como que está o estado dele, tá ok? E os cuidados devem ser intensos, por quê, gente? Porque quando esse paciente vem da sala de cirurgia, o que está acontecendo com ele? Ele está sob efeito de anestesia geral, principalmente em cirurgias cardíacas, né, que são feitas com anestesia geral. E o quadro dele de saúde vai estar bastante instável. Ele não vai estar estável, ele vai estar instável, tá bom? E o que a equipe de enfermagem deve avaliar? Nós vamos seguir os seguintes parâmetros, né, para a gente fazer uma avaliação coesa desse paciente. Primeiro nós vamos avaliar o nível de consciência dele. Segundo, nós vamos observar o estado cardíaco, a frequência cardíaca, a pressão venosa central, a pressão arterial. Vou observar o estado respiratório, se está com presença de ruídos, se essa frequência respiratória está normal, está boa, se a saturação de oxigênio dele também. Vou observar o estado vascular periférico, pulso, coloração cutânea, temperatura, presença de edemas, a função renal, tá? Vou observar o débito urinário, a coloração dessa urina, porque provavelmente esse paciente vai estar com sonda e conectada a uma bolsa também. Vou observar o estado hidroeletrólico desse paciente, que é o que? Ingestão e eliminação e todas as drenagens, tá, que ocorrem do corpo dele. E também vou observar o parâmetro de dor, tá? Então, eu vou observar essas 7 questões após esse pós-operatório pós-operatório cardíaco, tá ok? E quais são as complicações mais frequentes que podem acontecer nesse paciente, né, que fez uma cirurgia cardíaca? Vamos ver quais são essas principais complicações. Nós temos, né, vamos lá, vamos citando por partes, né? Nós temos complicações da função cardíaca, que pode acontecer o quê? Pode diminuir o débito cardíaco devido às percas sanguíneas que podem acontecer nesse paciente. Nós temos o que mais, pessoal? Deixa eu só admitir alguém aqui, gente, só um minuto. Só um minutinho. Só um minuto, tá, pessoal? Nós retornamos. Então vamos lá, gente. Alguém abre o microfone e me responde. Tá no slide que eu estava explicando sobre as principais complicações referentes no pós-operatório? Não? Não está? Então só um minutinho de novo, pessoal, que eu vou ter que ir lá espelhar o slide novamente, tá? Aí nós vamos.
do slide atual. Agora foi as complicações mais frequentes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Responde para mim, pessoal. Tá nesse slide, gente? No slide, as complicações mais frequentes no pós-operatório de cirurgia cardíaca? Gente, abre o microfone e me responde, por favor. Sim. Sim? Então, beleza. Tá aparecendo não, gente? Tá. Então, beleza. Então, vou continuar. Vamos, então, falar sobre as principais complicações, né? De cirurgia cardíaca. O que são essas principais complicações? A diminuição do débito cardíaco, né? Que é devido ao quê? A algumas percas sanguíneas. Nós temos também alteração desse líquido, né, do equilíbrio eletrólico que pode acontecer, né, devido à alteração do volume sanguíneo circulante, que pode estar baixo, né, devido às percas sanguíneas também. Aí nós temos mais dor, embolia, distúrbios de coagulação que também podem acontecer, tá? Alteração da perfusão renal que pode acontecer também. E nós temos uma hipertermia que pode acontecer devido a uma infecção chamada periodiocardiotomia, gente. Eu vou explicar para vocês o que é essa infecção. Então, vamos lá. Essa periocardiotomia, né? Essa periocardiotomia, quando a pessoa faz alguma cirurgia nesse coração, devido ao trauma cirúrgico também, pode ser que ele se encha de líquidos. Então, ao encher de líquidos, é feito, né? E pode ocorrer também que seja que nesse pericárdio, o que é o nosso pericárdio? É a membrana que envolve o nosso coração, a membrana, a última membrana mais fina. Então, devido a esse trauma cirúrgico, pode ocorrer, sim, infecções nesse pericárdio. Então, pode ser que ele se encha de líquido, então nós temos que fazer o quê? Uma drenagem desse líquido, tá bom? Não nós. Ele vai voltar para o centro cirúrgico, vai fazer novamente essa cirurgia de punção desse líquido, tá ok? Então, é chamado de periocardiotomia, tá bom? Então, pode acontecer sim essa hipertermia devido a essa infecção, né? Essa periocardiotermia, tá ok? Vamos lá. Deixa eu só admitir mais algumas pessoas aqui. E nós continuaremos. Vamos falar agora, pessoal, sobre o pós-operatório em cirurgia urológica, né? Então, cirurgias ocorridas em homens, né, pessoal? Cirurgias urológicas. Vamos falar sobre elas agora. Essas cirurgias urológicas, elas vão envolver procedimentos realizados onde? Rins, ureteres, bexigas, uretra e órgãos genitais masculinos, tá bom? E quais são os principais procedimentos cirúrgicos, né, que são ocorridos nessas cirurgias urológicas, né? Nós temos a nefrectomia, tá? Que é o que? A remoção de um rim. Nós temos a ureterostomia cutânea, que é o que? Que é um desvio da corrente urinária por uma anastomose, né, dos ureteres, e é feita uma alça, e ela é exteriorizada, né, da parede abdominal nessa ileostomia, tá? E nós temos a cistectomia, que é o quê? Que é uma incisão, né, na bexiga e nas suas estruturas adjacentes também. E nós temos a prostatectomia, tá, pessoal? Que é o que? Essa prostatectomia, que é a retirada, a remoção, né, dessa glândula da próstata. E geralmente o tratamento é feito porque esse paciente está com câncer ou com câncer nas suas porções ali próximas à próstatas, né? Ou pode estar de alguma forma normal, né, não sendo câncer. Então, é feita essa prostatectomia, tá bom? Esse paciente, né, inicialmente, o paciente que passa por uma cirurgia urológica, ele vai ser avaliado, tá, em relação aos líquidos, vai ser observado esse débito urinário também, ver se está contínuo, se não está,
Porque é a partir do débito urinário que nós vamos ver a função renal desse paciente e ela tem que ser estabelecida e ser mantida com o máximo de estabilidade possível, tá bom? E após essas cirurgias urológicas, geralmente, né, essa urina, ela vai se apresentar sanguinolenta, tá bom? E com o passar do tempo, ela vai adquirir a cor normal. Mas a princípio, logo após o pós-cirúrgico, né, referente a essas cirurgias, ela vai apresentar sanguinolenta. Então, a gente vai olhar lá na bolsa coletora, né, e ela vai estar com a presença de sangue também junto com a urina, tá? Não é algo a se preocupar, é normal. E com o passar do tempo, tende a acabar também, tá bom? E quando essa drenagem está parecida, né, pode ser que aconteça fragmentos, coágulos sanguíneos, tá bom? Então, nós vamos recorrer à irrigação contínua. Alguém aqui, não sei se os que já trabalham, né, na área da saúde, mas alguns de vocês às vezes não viram, né, quem está estudando ainda. Quando o paciente ele faz cirurgia de prostatectomia, que é a retirada da próstata, então, é feita uma irrigação contínua. O que é isso? É conectado um soro, tá? Um soro gelado. Ele é ligado diretamente, né, ali ao local da bexiga e da próstata, né, através de uma sonda. E ali nós vamos fazer uma irrigação contínua. Vai ser irrigado soro gelado, a gente vai deixar ele correr direto. Então, um pós-cirúrgico de prostatectomia é muito complicado, a gente corre bastante, tá? Por quê? Porque esse soro corre direto e a gente coloca geralmente uma baciazinha ali embaixo ou uma comadre, tá? Pra amparar, né, esse soro que vai estar correndo direto do dreno, né, da sonda que vai estar conectada. Então, ela vai estar correndo direto e vai estar caindo ali. Então, vai ter a presença de muito sangue e até mesmo esse coágulo, esse fragmento, tá bom? Então, e é um procedimento estéril, tá? Para reduzir o risco de infecção. E o que acontece? Ele vai ser usado para lavar justamente essa bexiga, para que saia totalmente todo esse sangue que tá ali e nas áreas afins também, para não ficar nada coagulado ali, tá bom? Então, isso acontece muito, essa irrigação contínua, principalmente em cirurgias após a prostatectomia, tá ok? Então, quando vocês verem na vida profissional de vocês, é isso que acontece. E aqui nós temos, né, uresterostomia cutânea e uma colostomia também, que vocês podem observar, né, que está aqui para fora uma porção do intestino, né, junto com a colostomia. E aqui nós temos a sonda que eu expliquei para vocês, que é ligada diretamente nela na bexiga, e é onde a gente vai fazer essa irrigação contínua, tá? Os pontos, isso aqui é provavelmente um pós-cirúrgico imediato, tá bom, pessoal? Pela coloração, pelo jeito que tá o sangue também, tá ok? E aqui nós temos a nefrectomia, que é o que? A retirada de um dos rins. Provavelmente deu falência renal nesse paciente, e aqui tá em específico para vocês, ou por alguma outra patologia, então pode acontecer sim essa nefrectomia, retirada de um dos rins. Então, mostra a incisão, mostra o rim que está, né, provavelmente passando por algum processo patológico, a retirada dele, depois o fechamento aqui, mostrando tudo como é feito. E aí, nós temos também a prostatectomia, que aqui nessa primeira figura, vocês podem ver a próstata logo aqui abaixo da bexiga, tá? E aí, com a retirada dela, o que nós temos? Aí fica sem a próstata, tá bom? Aí tem os pontos e a cirurgia de prostatectomia é feita como se fosse a abertura de uma cesariana, tá bom, pessoal? Nossa, e os homens ficam muito debilitados, vocês vão ver na vida profissional de vocês. E quem já trabalha também já provavelmente viu. Eles ficam piores do que as mulheres quando passam por um parto, tá, pessoal? Então, eles ficam bem debilitados e é de se entender a situação, tá ok? Então, é a cirurgia de um grande porte, a perca sanguínea acentuada. Então, nós temos que ter um cuidado a mais, trazer esse paciente mais próximo a nós. E quais são os cuidados de enfermagem que nós vamos ter, né, com esses pacientes de todos esses pós-cirúrgicos de cirurgia urológica? Vamos lá falar sobre cada um deles. Nós vamos lavar a mão bem antes de manipular as sondas. Nós vamos fixar essas sondas com um adesivo na parede lateral do abdômen para ela não ficar solta. Vamos conectar a sonda em um sistema estéreo fechado, que é a bolsa, né, de coletar.
Nós vamos observar se a sonda está drenando adequadamente. Vamos manter o local da inserção da sonda limpo e protegido, tá? Com curativo. Vamos controlar e anotar o volume drenado, incentivar a ingestão hídrica e ter muito cuidado, gente, para não fazer tração desses catéteres, tá? Isso é muito importante. A gente tem que ter todo cuidado no manuseio, com asepsia também, para não ter contaminação, para não ser um risco de infecção, tá? E cuidado com esse tracionamento do catéter também, muito, muito cuidado. E também nós vamos falar hoje sobre o pós-operatório de cirurgias torácicas, né, gente? Cirurgias, então nós estamos citando aqui cirurgias de quê? De grande porte, né, pessoal? Tem alguém pedindo para entrar, gente? Não, né? Então deixa eu voltar para lá. Não vi ninguém aqui, voltei, não tem ninguém. Vamos falar sobre cirurgias, né? O pós-operatório de cirurgias torácicas, né? Então, os cuidados que a gente tem que ter nesse paciente, principalmente nesse pós-operatório de cirurgia torácica, a gente vai objetivar e aperfeiçoar a oxigenação e a ventilação desse paciente, tá bom? Então, o que a gente tem que preconizar como os cuidados de enfermagem? A gente vai manter esse paciente em posição prescrita, tá? Geralmente a posição de Fowler. Nós vamos aspirar as secreções de maneira correta e efetiva. Estimular esse paciente a fazer os exercícios respiratórios que são necessários, né? Porque a fisioterapeuta não vai ficar ali 24 horas, mas ela vai prescrever, né, os exercícios, então a gente vai estimular esse paciente a fazer trocas de curativo utilizando as técnicas assépticas necessárias. Vou registrar a evolução dessa ferida operatória, observar o que, pessoal? Dor, vermelhidão, edema, se tem algum sangramento, se há presença de secreção purulenta, se existe mau cheiro, se tem área de necrose tecidual, se está ocorrendo, né, nessa ferida operatória. Vou observar e comunicar se houver dispneia, cianose ou dor nesse tórax, né, desse paciente. Vou controlar a infusão de medicamentos prescritos, né, ou seja, vou administrar os medicamentos necessários, estimular a ingestão hídrica e vou incentivar a movimentação no leito desse paciente, né, e a deambulação precoce. O que é isso, pessoal? Estimular que ele levante, que faça os exercícios, geralmente, igual eu disse, já prescrito pela fisioterapeuta, tá? Então, eu vou fazer todos esses cuidados de enfermagem nesse paciente, tá ok? No paciente pós-cirurgia torácica, tá? E nós temos também, pessoal, pós-operatório de cirurgias gastrointestinais, abdominal e anorretal. Vamos falar sobre elas também, tá? Então, a maioria desses pacientes, eles vão precisar de assistência em UTI, que vão passar por essas cirurgias. Por quê? Porque essa cirurgia, ela tem um potencial gigantesco, pessoal, de que esse paciente venha a necessitar de estar em um leito de UTI. Então, geralmente, esse paciente que vai passar por essa cirurgia, ele vai ser necessário, né, estar em um leito de UTI. Por quê? Porque ela pode acontecer complicações muito complexas, né? E o risco de infecção também é muito grande. Podemos dizer que ela é uma cirurgia com potencial contaminante, né? E elas são realizadas aonde? No nosso trato gastrointestinal, que é onde? Esôfago, ânus, fígado, pâncreas, na vesícula biliar e no baço também. Então, são cirurgias que podem ter um risco de infecção e riscos de complicações complexas. Então, esse paciente provavelmente vai passar um tempo na UTI. Então, vamos falar sobre cada um em específico, né? O que é a gastrectomia? O que é, gente, essa gastrectomia? É a ressecção de parte do estômago. O que é a gente, eu tô demais hoje, hein? Me perdoem. Mas é difícil esses nomes, não é fácil. Pancreatectomia, que é o quê? É a remoção parcial ou total do pâncreas. Temos a hepatectomia, que é o quê? A ressecção de um ou
mais lóbulos do fígado por neoplasia. Pode acontecer também. Neoplasia, o que é, pessoal? Câncer, tá? Temos a colecistectomia, que é a excisão da vesícula biliar, né? É mais comum essa colecistectomia para remoção de cálculos biliares, que é o que? Pedra na vesícula. Então, é feita essa cirurgia de colecistectomia, tá? Temos a esplenectomia, que é a remoção do baço, né, sem algum prejuízo nos adultos. Por quê? Porque o baço, gente, ele é um órgão essencial, né? Nós sabemos disso. Ele é um órgão essencial por quê? Porque ele tem funções vitais necessárias para nós, para o funcionamento do nosso corpo. Então, ele pode ser sim retirado uma porção ou a remoção total dele também, visto que as suas funções vitais podem ser também feitas por outros órgãos, tá bom? Então, pode ser a retirada dele sem nenhum prejuízo para os adultos, tá? E nós temos a proctolectomia, que é o quê? Que é a remoção do colo e do reto. Então, é como se fosse um fechamento do ânus, tá bom? Então, ela é utilizada geralmente quando ocorre uma colite ulcerativa ou por complicações de doenças de Crohn, tumores, megacolo tóxico, abscessos e fístulas, tá? Então, ela geralmente é feita uma ileostomia permanente. Então, essa pessoa vai ficar usando essa bolsa de colostomia, tá? De forma permanente. Isso pode acontecer, tá bom? Porque vai haver esse fechamento do cólon e do reto, tá? Então, a pessoa vai evacuar na bolsa de colostomia. Vamos lá, deixa eu admitir mais outra pessoa. Não deu certo, vamos voltar então. E quais são as principais complicações desse tipo de cirurgia, gente? Vamos ver quais são elas. Pode ocorrer distensão abdominal, obstrução intestinal também pode acontecer, hemorragias, deiscência da linha da sutura. O que é essa deiscência, gente? Abertura, né, dos pontos, tá? Pode acontecer. Choque, não choque elétrico, tá, pessoal? Os outros determinados choques que nós temos, cardiogênico, que pode acontecer também, tá bom? Pode acontecer problemas pulmonares, trombose, evisceração. O que é essa evisceração? Colocação das vísceras para fora. Pode acontecer que o íleo fique paralítico. Pode acontecer infecção também, tá bom? Aqui eu coloquei essa imagem para vocês verem um exemplo de evisceração, né? Então, as vísceras colocadas para fora, então é colocada essa bolsa de proteção nas vísceras, tá ok, pessoal? E pode acontecer, pode ocorrer também, pode ser uma complicação dessas cirurgias. E como são cirurgias, né, do aparelho gastrointestinal nosso, né, do nosso trato gastrointestinal, pode ser que vai ocorrer sim o uso de sonda nasogástrica, né? Então, a nossa função da equipe de enfermagem é o quê? Nós sempre vamos mantê-la bem posicionada, tá? Aberta quando necessário, para que possa ser drenada as secreções. E assim nós vamos evitar o quê? Náuseas e vômitos nesse paciente, tá ok? Então, pode ser que ele vai usar a sonda nasogástrica, que nós vamos ter o cuidado de mantê-la posicionada na forma correta, aberta quando necessário, para drenar essas secreções que podem vir a ficar ali no estômago desse paciente e vão causar náuseas e vômitos nele, tá bom? E vomitar, nós sabemos que não é legal para um paciente que faz cirurgia, tá ok? Porque nós vamos forçar, né, esse abdômen e não é bom, tá? E aqui nós temos o que? Uma infecção de ferida operatória. Olha bem para vocês verem, a ferida tá aberta, com pus, já com presença de necrose. Então, é uma complicação que pode acontecer também. Só um minuto. Voltando para nossa aula novamente. Vimos a ferida operatória, tá? E que é uma complicação também dessas cirurgias que podem acontecer, tá bom? E nós chegamos ao final da nossa aula, né? Com essa cena aí bonita de uma cirurgia bacana acontecendo, né, pessoal? Então, nós falamos hoje, né, sobre esses principais pós-operatórios. Vamos falar, né? Vamos
Vocês escreveram o nome aqui, né, pessoal? No chat. Quem não escreveu, escreve aí pra mim, por favor, tá? Era isso que eu tinha que passar pra vocês hoje, da nossa matéria referente à nossa aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém me perguntou aqui. Não, mas não é nada referente à aula de vocês, não. É sobre a atividade. Alguém tem alguma dúvida, gente? Se vocês tiverem, falem pra mim, pra gente tirar essa dúvida. Tem alguma pergunta a fazer? Não tem. Não tem perguntas. Todo mundo escreveu o nome aqui no chat, pessoal? Escreveram? Sim. Não, então beleza. Não, então não tem dúvidas, gente? Todo mundo sem dúvidas? Eu não consegui. Minha internet tá muito ruim, não tô conseguindo escrever meu nome aí no chat. Quem que tá falando, por favor? José Maciel da Rua. Só um minuto, Josélia, que eu vou escrever já seu nome aqui, tá bom? Tá bom, tá bom. Vou anotar mais alguém, gente, que não tenha conseguido? Não? Todo mundo conseguiu? Vou escrever o nome da Josélia. Josélia, ok. Pessoal, então era isso que eu tinha aqui para passar para vocês hoje, tá? Era sobre isso que eu queria falar para vocês. Pessoal, nós estamos, né, por 3 semanas para encerrar o nosso curso. Nós encerraremos o nosso curso dia 11 de junho, tá? O que eu falo para vocês, fiquem firmes, eu sei que não é fácil. Nós estamos com um andamento bem bacana do nosso curso, tá? Não estamos dentro do tempo, não está faltando matéria para vocês, a matéria tá dentro do limite, tá? Tá tudo ok. Nós já estamos no 3º módulo, estamos estudando. Hoje já estudamos metade do nosso 3º módulo, tá bom? Então não é algo. Eu sei que é difícil, eu sei que todo mundo aqui tem os seus afazeres, tem trabalho de casa também, que eu sei que não é fácil, tá? Mas eu falo pra vocês, fiquem firmes, porque passa muito rápido. Quando vocês verem, já foi, tá ok? Então não desistam, ficam firmes. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no privado. Se eu não respondi na hora, eu vou responder depois, tá bom? E eu ajudo vocês, tá ok? Então era isso que eu tinha a falar pra vocês, gente. Boa noite pra todo mundo. Vocês podem ir saindo, como eu faço nas outras aulas, porque eu vou pegar o nome de todo mundo aqui que participou da aula, tá bom? Um abraço pra todo mundo, boa noite pra todo mundo, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Abraço pra todos.